E este vídeo é sobre por que Deus permitiu o pecado entrar no mundo. Será que o pecado realmente começou lá no Éden? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Por que Deus permitiu o pecado? Para entendermos por que o pecado foi permitido, precisamos primeiro entender o que é o amor. Deus é amor. 1 João, no capítulo 4, verso 8. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi, assim sempre será. O alto e o sublime que habita na eternidade, assim como diz Isaías no capítulo 57, no verso 15, cujos caminhos são eternos, Abacuque, capítulo 3, verso 6, e não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Isso está em Tiago, no capítulo 1, no verso 17. Toda manifestação de poder criador é uma expressão de amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. Diz o salmista: forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base de teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, nosso Rei. Isso você encontra em Salmos 89, do verso 13 ao 18. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu, até o fim da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O soberano do universo não está só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que podia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso está em João, no capítulo 1, verso 1 e o 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai, um em natureza, caráter e propósito, o único que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, no capítulo 5, no verso 2. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios capítulo 8, verso 22 ao 30. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui de sua presença e rápidos no voo para executarem sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressa imagem de sua pessoa, como diz em Hebreus capítulo 1, verso 3, o resplendor da sua glória, Isaías 66, verso 11, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, em Hebreus capítulo 1, verso 3, tem a supremacia sobre todos eles. Conseguiu entender a diferença entre Deus e os anjos? Um trono de glória posto bem alto desde o princípio, como diz em Hebreus capítulo 1, verso 3 e verso 8, foi o lugar de seu santuário. Cetro de equidade é o cetro de seu reino, Jeremias 17, verso 12. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Salmos 96, verso 6. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmos 89, verso 14. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça.
Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e a todos concede vontade livre para que lhes possam prestar serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, havia e houve e sempre haverá perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Sobreveio, porém, uma mudança neste estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedera às suas criaturas. Então aqui você já vai começar a entender aonde surgiu o pecado. E logo depois vou explicar por que Deus permitiu. Então vamos continuar. O pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo fora o mais exaltado e honrado por Deus, e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, hoje conhecido como Satanás, o adversário de Deus, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador e os seus incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Por isso que Deus nos pede para não colocarmos joias, para não o lembrarmos de Lúcifer, pois ele vivia dia após dia com Deus, estava sempre na presença de Deus e resolveu ir contra aquele que tanto o amou e o colocou em elevada posição. E por muito exaltar a si mesmo, que até hoje ele faz isso, dizendo que está acima de Deus, e o maior desejo dele é aniquilar, destruir o próprio Criador. Não é isso uma coisa triste? Quanta ingratidão, hein? E disse mais a palavra de Deus: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, no capítulo 28, verso 12 ao 15. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Tu dizias no teu coração: Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 13, 14. Apesar de toda a glória dele vir de Deus, ele ousou pensar que vinha de si mesmo. Nós temos um exemplo na história de Moisés. Moisés, quando teve seu encontro com Deus, voltou ao acampamento com o rosto tão iluminado que o povo, por medo e por lembrança do tamanho pecado que tinha cometido por idolatria contra Deus, fugiam de Moisés. E aos que ousaram se aproximar depois de muita insistência de Moisés para saber o que estava acontecendo, não conseguiram expressar em palavras o que estava sobre Moisés, porque nem o próprio sabia o que estava em sua face depois de ter estado com Deus face a face. Seguindo adiante, quebrantou-se então toda aquela perfeita harmonia no céu. A disposição de Lúcifer para servir a si mesmo em vez de ao Criador suscitou um sentimento de apreensão ao ser observada por aqueles que consideravam dever a glória de Deus ser suprema. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável, sagrada de sua lei. O próprio Deus estabelecera a ordem do céu, e desviando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador e traria a ruína sobre si e também aos outros anjos que estavam ouvindo os seus conselhos. Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja contra Cristo e se tornou mais decidido. Então, Lúcifer criou em sua mente o objetivo de disputar a supremacia do Filho de Deus e desafiar a sabedoria e o amor de Jesus. Por isso que Jesus foi tão perseguido, massacrado, tão perturbado e até mesmo foi morto por Satanás enquanto esteve Jesus aqui na terra. Mas vale lembrar que Deus ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia glorificado. Glórias ao Deus nas maiores alturas. Então o Rei Supremo de todo o universo, antes de permitir tal conflito na tentativa de evitar que Lúcifer fosse contra seu Criador, convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com
todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões, milhares de milhares, como dizem em Apocalipse no capítulo 5, no verso 11. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu, e a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. E lembrando que Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Bom, enfim. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e prostraram-se diante dele, extravasando seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme em sua mente. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao ascender o cântico de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres anjos e alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indivisível amor fazia fremir todo o seu ser, em concerto com os adoradores destituídos de pecado. Expandiu-se-lhe a alma em amor para com o Pai e ao Filho. Mas, infelizmente, de novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e, uma vez mais, condescendeu com a inveja de Cristo. As altas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom especial de Deus, e, portanto, assim, Satanás não estava em gratidão para com seu Criador. Ele se gloriava em seu brilho e exaltação e almejava ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelos exércitos celestiais. Anjos se deleitavam em executar suas ordens, e estava ele revestido de sabedoria e glória mais do que todos eles. Contudo, o Filho de Deus era ainda muito mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por que? Perguntava este poderoso anjo. Deveria Cristo ter primazia? Por que é ele mais honrado do que eu, Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Nossa! Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo, não tinha mesmo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus, mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo receou exprimir a ação e imaginações de sua mente, todavia não as repeliu. Não via mesmo para onde se deixava levar. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-los de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-lhe ver qual seria o resultado da persistência em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santos em todas as suas obras. Isso está em Salmos 145, no verso 17. Que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu.
Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus, embora tivesse deixado sua posição como um querubim cobridor. Se contudo estivesse ele disposto mesmo a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Mas enfim, chegado era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Quase que ele chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. O compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a imergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova de superioridade, como indicação de que o Rei do Universo ainda concordaria com suas imposições. Se os anjos permanecessem firmes com ele, declarou, poderiam ainda ganhar tudo o que desejassem. Persistentemente defendeu sua conduta e entregou-se amplamente ao grande conflito contra o seu Criador. Começou o grande conflito no céu. Lúcifer queria tomar o poder de Deus à força, e assim foi que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se, pela transgressão, Satanás, o adversário de Deus e dos seus santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. E foi ele expulso do céu, definitivamente. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem ver a sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo querubim ungido, fora altamente exaltado, era grandemente amado pelos seres celestiais, e forte era sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que, se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar todos os outros mundos. Tinha ele artificiosamente apresentado a questão sob o seu ponto de vista, empregando sofismas e fraude, a fim de conseguir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande, disfarçando-se sob a capa da falsidade, alcançara uma vantagem muito grande. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério, que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza da sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, não deveria mostrar-se a coisa ruim que era. Sua desafeição não seria vista como sendo rebelião. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e justiça. Porém, Satanás podia usar o que Deus não podia: a lisonjeia, o engano, procurara falsificar a palavra de Deus e de maneira errônea figurara seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente a procurar a exaltação de si mesmo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, que sua lei é perfeita. Satanás fizera com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. Será mesmo? O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos, literalmente por todos. Ele deve ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. Por isso, Deus permitiu que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas próprias mudanças na lei divina. A sua própria obra deve condenar. Satanás pretendera desde o princípio que não estava em rebelião. O universo todo deve ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderia ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de fazer pelo amor e voluntariamente. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desarraigado do céu e do corpo celestial. Para o bem do universo todo, através dos interminos séculos,
ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras vindouras mesmo, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se opor de parte à autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história desta terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer qualquer tipo de pecado e de sofrerem sua pena. Entenderam agora por que Deus permitiu o pecado? Ficou mais claro? Deus é aquele que governa o céu, é o que vê o fim desde o princípio, o ser perante o qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos, e que, para sempre da miséria, trevas e ruínas que o pecado acarretou, contempla o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos. Se bem que nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base de seu trono. Salmo 97, verso 2. E isto os habitantes do universo, tanto infiéis como fiéis, compreenderão um dia. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça alguma. Justo e reto é. Deuteronômio capítulo 32, no verso 4. Agora cabe a você se você vai ficar do lado de Deus ou se você vai ficar do lado de Satanás e seus anjos. Faça você a sua escolha. E para você que já tomou uma decisão e quer dar continuidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de um estudo onde você pode estar fazendo e se aprofundando mais dentro do assunto e por fim tomando a sua decisão de estar ao lado de Jesus para todo sempre. Amém.